Pixel Art. Você nunca ouviu esse termo antes? Ou até já ouviu, mas não sabe nada sobre esse assunto? Então se prepara para mergulhar no mundo da Pixel Art, pois nesse vídeo você vai conhecer tudo sobre esse estilo. Por que ele surgiu, por que se tornou relevante hoje em dia, como as pessoas ganham dinheiro com esse estilo de arte e por onde você deve começar para aprender hoje mesmo Pixel Art. Mas afinal, o que é pixel art? Pixel art é uma forma de arte digital, onde as imagens são criadas e editadas pixel por pixel, sendo uma imagem muito pequena que usa uma resolução bem baixa para representar formas, objetos, cenários, personagens e muito mais. Cada pixel é um pequeno quadrado que forma a menor unidade de uma imagem digital. Todos os monitores e telas atualmente são compostos por milhões de pixels, e a pixel art nada mais é do que você colocar cada um desses pequenos quadrados em seu devido lugar, para representar exatamente a imagem que queremos. Ou seja, na pixel art nenhum pixel é colocado em um lugar à toa, ele precisa se posicionar onde está e ter a cor que ele deve ter para justamente representar a imagem que o artista está criando. Ou seja, um pixel é de fato um simples quadradinho que pode ter diferentes cores, mas quando estão juntos, esses pixels compõem figuras, cenários e até animações complexas. Como surgiu a pixel art? Essa técnica surgiu nos anos 1970 e 1980, durante o início dos videogames, quando a tecnologia ainda tinha diversas limitações gráficas e principalmente de processamento e pouco espaço de armazenamento. Muitos jogos eram distribuídos em cartuchos que tinham memória bastante restrita, aquelas famosas fitonas dos PlayStation da vida. Quem aí teve um videogame desse? Eu joguei pela primeira vez Super Mario Bros em uma fita de um PlayStation. Mas enfim, voltando ao assunto, essas limitações técnicas levaram os desenvolvedores da época a inovar, buscando soluções criativas para superar essas barreiras. Assim surgiu a pixel art, onde a menor unidade visual, o pixel, era organizado de forma a representar personagens, interfaces, cenários e toda a ambientação dos jogos de maneira eficiente e visualmente agradáveis para a época. Esse estilo proporcionava um impacto visual notável, ao mesmo tempo em que exigia pouco espaço de armazenamento, e sem dúvidas trouxe um grande benefício para as limitações de hardware desse período. Esse foi o início da era de ouro da pixel art. As primeiras pixel arts tinham proporções mínimas, como gráficos de jogos icônicos de 8 pixels por 8 pixels, por exemplo, o Pac-Man. Com o tempo, os processadores foram explorados ao máximo, criando a geração 8 bits e posteriormente a geração 16 bits, pouco antes dos gráficos 3D chegarem ao mercado de uma vez. Entre 1990 e 1996, a competição entre a Sega e a Nintendo, conhecido como a Guerra dos Consoles, impulsionou o avanço para a geração 16 bits. Com processadores mais potentes, os jogos em 16 bits poderiam incorporar gráficos maiores, mais detalhados e com várias camadas, permitindo um nível de profundidade e complexidade visual muito superior. Esse período consolidou a pixel art como um estilo dominante, trazendo um leque de possibilidades criativas antes inimagináveis. Entretanto, ao final dos anos 1990, com a chegada dos primeiros jogos em 3D, muitos acreditavam que a pixel art estava com os dias contados. Os jogos tridimensionais ganharam força e os avanços tecnológicos trouxeram processadores mais potentes que praticamente eliminaram as restrições de processamento e armazenamento. Com as engines e ferramentas de desenvolvimento mais acessíveis, a pixel art entrou em declínio e permaneceu adormecida por muitos anos, enquanto os jogos 3D e os gráficos realistas conquistavam o público cada vez mais. E galera, isso é totalmente compreensível, pois quem é que trocaria naquela época um jogo como God of War para jogar jogos mais 2D como Super Mario, que eram do século passado?
A febre da pixel art em jogos indies. E foi justamente esse mesmo avanço tecnológico que tinha jogado as pixel arts para um limbo completo nos anos 2000, foi o responsável por reviver esse estilo nos últimos anos, mas agora por outros motivos. Antigamente, apenas as grandes empresas tinham acesso às game engines, que são softwares dedicados especificamente para desenvolver jogos. Mas nos últimos anos teve um boom de game engines que surgiram no mercado, facilitando o acesso a essa tecnologia para o grande público, permitindo que todos tenham acesso a ferramentas de desenvolvimento de jogos de qualidade, muitas vezes de graça até um certo ponto. E hoje temos inúmeras game engines poderosas disponíveis no mercado, como por exemplo a Unreal, a Unity, capazes de criar jogos até 3D com qualidade de estúdio AAA. Temos diversas outras game engines como Godot, Game Maker, Construct e enfim, mas o que tudo isso tem a ver com a pixel art? O ponto aqui, galera, é que desenvolver jogos envolve muitos custos, e são custos bem altos, mas como o número de desenvolvedores indies tem crescido mais e mais a cada ano, a solução mais prática, barata e de qualidade que desenvolvedores indies podem usar para criar jogos com gráficos extremamente belos e chamativos, você sabe qual é? Bingo, é a pixel art. A mesma solução que resolveu os problemas da década de 80 veio para ajudar os desenvolvedores indies a solucionar os seus problemas atualmente, fornecendo um estilo visual muito atrativo e barato de se produzir comparado aos jogos 3D realistas atuais, por exemplo. E o detalhe é que como a nossa tecnologia avançou demais e hoje podemos renderizar jogos 3D realistas, as pixel arts não precisam mais se limitar a padrões muito pequenos como 16x16 ou 32x32. E o resultado de tudo isso é que hoje temos jogos extremamente bonitos feitos em pixel art realistas, como Blasphemous, Owlboy, Sea of Stars e diversos outros jogos que estão passando aí no fundo para vocês agora. E isso tudo foi algo extremamente benéfico que aconteceu, pois afinal hoje ser um pixel artista vem se tornando uma profissão cada vez mais rentável, devido ao crescimento absurdo de desenvolvedores indies e pequenos estúdios que têm ingressado nessa jornada. Sem contar que as comunidades em torno desse estilo de arte também acabam crescendo cada dia mais, com mais e mais simpatizantes. Hoje em dia, um pixel artista tem diversas formas de ganhar dinheiro com esse estilo, por exemplo fazendo freelas, que são trabalhos rápidos onde ele entrega uma cota de arte por um valor combinado. Ele tem a opção também de vender assets prontos em marketplaces como o itch.io ou a Unity Asset Store. Nessa opção, o pixel artista cria pacotes como por exemplo 5 personagens jogáveis, 10 inimigos diferentes e cobra um valor específico por esse pacote. Ou ele pode criar um outro pacote contendo 3 cenários de um jogo de plataforma completo ou até 5 chefões completos, pacotes de decorações de cenários, enfim, resumindo, ele pode criar e vender cada vez mais pacotes de asset por aí. Um pixel artista também pode ser contratado para trabalhar full time em um estúdio, ou até fechar parcerias com desenvolvedores indies, onde ele vai criar as artes para o jogo e o desenvolvedor vai programar o game, e no fim eles dividem esses lucros. Ou seja, galera, existem diversas formas comuns e até inusitadas que muitos pixel artistas conseguem literalmente viver da sua arte. E qual seria a jornada do pixel artista iniciante? Quem quer começar a fazer pixel art geralmente começa com formas e personagens simples e em tamanhos menores, como citados anteriormente, 16x16 ou 32x32 pixels, e aos poucos vão aprendendo a usar técnicas de sombreamento, textura e até fazer animações, pois o objetivo no começo é entender como cada pixel pode influenciar a imagem final e como usar cores e contrastes para criar profundidade, movimento e expressão. Porém, o interessante é que esse é um estilo extremamente fácil de se aprender, mesmo que você nunca tenha desenhado antes, e obviamente que a complexidade aumenta com o tempo, conforme você avança na criação da arte com padrões maiores, por exemplo, superiores a 32x32. Qual é o software ideal para começar?
Muitos iniciantes ficam com dúvidas sobre qual software escolher para criar suas pixel arts, e existem vários programas como Azeprite, Piskel, Photoshop e até mesmo o próprio Paint, mas os mais populares são aqueles que oferecem ferramentas específicas para a criação de pixel art, como o Azeprite e o Piskel, e que permitem trabalhar com grades e paletas de cores, além das funções práticas como animação de sprites. Se você pretende criar pixel art no seu computador, eu particularmente recomendo o Azeprite, que é o software mais profissional do mercado, e a grande maioria dos pixel artistas profissionais usam esta ferramenta. E para celular, eu já recomendo o Pixel Studio, que vai te quebrar um bom galho até você conseguir se profissionalizar. Como escolher o tamanho e a resolução dos sprites? Sprites, galera, são artes feitas para jogos, e o tamanho de um sprite vai depender do estilo que você quer passar com a sua arte ou do estilo do jogo em si. E é normal iniciantes ficarem mesmo inseguros sobre como definir essa medida e quais dimensões devem usar. Porém, uma dica prática é começar com resoluções comuns, como 16x16 e 32x32. E outra dica é criar primeiramente o personagem principal do seu jogo, e com base nele, sair criando o restante dos assets do seu jogo. Se você criar um personagem e ele tem 16x16, seria esse o padrão de referência para você continuar a fazer as suas artes. Mas tem um detalhe, é óbvio que se você criar um personagem de 16x16, a casa dele deve ser maior que ele. Por isso que dizemos que é uma referência. Pelo menos a porta dessa casa deve ter 16x16 para manter uma proporção coerente. Mas o tamanho dela no final pode chegar até 64 ou até 96x96, enfim. Resumindo, todo o resto terá o seu jogador como referência de proporção. A grande maioria dos personagens desse jogo em específico também terão esse padrão de tamanho de 16x16, mas alguns monstros no seu jogo, como chefões, por exemplo, precisam e devem ser maiores que ele, superando esse padrão base de 16x16. O que eu quero dizer aqui é que o padrão ele não vai definir que todas as suas artes só podem ter aquele tamanho. Se você criar um padrão 16x16, todas as artes não precisam necessariamente ser criadas dentro desse padrão limite, mas sim significa que o padrão do seu projeto tem como referência um personagem de 16x16 pixels. E agora, para o meu gosto pessoal, eu acredito que um jogo de padrão 32x32 pixels é extremamente bonito e mantém um equilíbrio entre estética atrativa para os jogadores e baixa complexidade de se criar para os pixel artistas. E apesar de parecer um tamanho simples e pequeno demais, jogos em 32x32 já são extremamente bonitos, como por exemplo Kingdom 2 Crowns, que para mim é um jogo extremamente belo, e nele geralmente os sprites dos personagens e dos animais são criados com um tamanho de 16x16 pixels, enquanto que os elementos maiores como castelos e árvores podem ter tamanhos maiores do que 32, 48 ou até 64 pixels. E na moral, galera, olha o quanto esse jogo é bonito. Então você não precisa criar um jogo super complexo com mais de 128 pixels por 128 pixels de padrão, por exemplo, para ter um jogo bonito e chamativo. Confia na minha dica e vai no simples que funciona. Como criar uma paleta de cores adequada? Definir uma paleta de cores eficiente é um desafio para quem está começando, pois a escolha das cores influencia diretamente no estilo e na clareza visual do seu jogo ou da sua arte. E a recomendação aqui é começar com paletas reduzidas com 4 a 16 cores para focar em contraste e consistência. E evite cores muito fortes e saturadas, pois elas cansam rapidamente a vista do espectador. E também cores fracas e sem vida, pois elas vão tornar as suas artes pouco atraentes e sem graça. Cores balanceadas que se encontram no meio desses dois extremos são as melhores escolhas. Mas programas como o Azeprite já fornecem diversas paletas de cores prontas para você não se preocupar muito com isso no início. Ou você também pode pegar paletas prontas em sites como Luzpack, por exemplo. Como desenhar formas e objetos em uma escala tão pequena?
É comum termos dificuldade no início para representar formas e detalhes com poucos pixels, pois precisamos sintetizar e simplificar os objetos para que fiquem claros na resolução desejada. Mas é importante praticar técnicas de simplificação, subpixels, cores e sombras e enfim galera, essas técnicas ajudam a criar profundidade e textura mesmo com poucos detalhes. E nunca esqueça de buscar boas referências na hora de criar as suas pixel arts, pois te ajudarão a entender melhor como representar aquele objeto desenhado em uma escala tão pequena de arte. Qual a melhor forma de se animar sprites em pixel art? Bom galera, a animação em pixel art já é um passo mais avançado e muitos se perguntam como criar animações suaves e realistas, mas se eu puder dar uma dica para iniciantes, o ideal é começar com animações de 2 a 4 frames para ciclos básicos. Entenda que cada imagem é chamada de frame, então quando eu digo de 2 a 4 frames, seria você desenhar o personagem em questão de 2 a 4 vezes, realizando essa ação da animação desejada, seja a animação de andar, pular, atacar ou de se inscrever aqui no canal para me dar aquela força por esse conteúdo top. Valeu demais galera! E voltando ao assunto, para quem está começando, a pixel art pode parecer um desafio, mas é também uma forma de arte muito relaxante de se criar e não é tão complexa assim depois que você aprende os conceitos básicos. E aprender a representar formas e expressões com poucos pixels desperta em você a criatividade e vai te exigir atenção aos detalhes, permitindo assim que você crie desde personagens e cenários até animações completas que encantem por sua simplicidade e nostalgia. E com o tempo e a prática, você vai sim dominar técnicas de sombreamento, paleta de cores e até mesmo efeitos que deixam seu trabalho muito mais dinâmico e expressivo. Mas aqui eu tenho duas dicas certeiras para você aprender a dominar a pixel art em tempo recorde. A primeira é procurar um conteúdo estruturado que te ajude a superar esses desafios técnicos iniciais, onde tudo parece muito difícil de se fazer. E aqui galera, eu quero recomendar para você um curso completo de pixel art que foi o mesmo que eu estudei para aprender a criar as minhas pixel arts. E esse curso se chama Aprenda Pixel Art, que é sem dúvidas o curso mais completo de pixel art do mercado, te ajudando a sair do zero e vai até o avançado, te ensinando a criar animações e pixel arts para jogos. Eu vou deixar o link para esse curso aqui embaixo na descrição desse vídeo. E inclusive eu tenho um vídeo review completo aqui no canal, onde eu te mostro tudo que esse curso te ensina, mostrando todas as aulas dele direto lá na plataforma. Eu vou recomendar agora esse vídeo review para você, junto com a minha segunda dica, que é uma playlist completa sobre pixel art aqui do canal, com muitos vídeos cheios de conteúdo de qualidade para você. Comenta aqui embaixo pixel art para me ajudar demais aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui galera, fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo, valeu!